Glória a Deus. Amém, igreja? Amém. Aleluia. A graça e a paz do Senhor com os irmãos que estejam conosco. Aleluia. Bom dia a todos. É uma alegria, satisfação estar aqui com os irmãos. Quase que não deu, mas deu certo de estar aqui com os irmãos. Né? Glória a Deus. Motivo de alegria. Para mim sempre é um motivo de alegria estar aqui com os irmãos, estar visitando o Vale James, né? E antes de eu começar a minha mensagem, eu gostaria de estar testemunhando algo que aconteceu que envolve a igreja de vocês, como também envolve a igreja videira que está em Nava, né? Por incrível que pareça, cadê o irmão Paulo? Já vai fazer um ano já que vocês me visitaram lá em casa, né? Você, o Sullivan com a sua esposa, né? Logo mais daqui 2 meses já vai fazer um ano, né? E nesse período, né, graças a Deus, eu tive a oportunidade, né, de estar conhecendo o pastor Josevaldo, estar conhecendo o pastor de vocês. E eu me lembro quando a gente começou a conversar, né, ele falava muito sobre essa questão da união, da parceria entre as igrejas, entre os ministérios. Né, ele falando da dificuldade que ele teve aqui no início, na questão da implantação da igreja. Né, pessoas que se levantaram contra o ministério, contra a própria palavra da graça. E eu me lembro que ele contando essa história, né, falando sobre o desejo dele de estar, sabe, se unindo forças, encontrar pessoas aqui na Irlanda que unem forças com ele, que unem forças, né, em prol do evangelho. E nesse caminho ele me encontrou, né, ele me mandou uma mensagem, Deus proporcionou esse encontro, né, há um ano atrás, um pouco mais de um ano. E graças a Deus, assim, tudo veio correndo de uma maneira abençoada, né? De uma maneira da qual todas as coisas fluíram e cooperaram para o bem de ambos os ministérios, né? E uma coisa que me deixou muito alegre, assim, de todo o meu coração, foi saber que no mês passado, não sei se no mês retrasado, não sei se o pastor Gevaldo já comentou com vocês, eu acredito que sim, mas houve então realmente uma anexação, né? O pastor Antônio conversou com o pastor Fernando, né, o pastor Fernando, que é o pastor supervisor de vocês daqui da comunidade, né, e o pastor Fernando, que conversou com o pastor Josevaldo, e graças a Deus, ambos conversaram com o pastor Antônio, né, então, assim, essa união que começou aqui nessa ilha, há um ano atrás, graças a Deus, ela estendeu suas fronteiras, né, hoje o pastor Antônio, juntamente com o pastor Fernando, lá na Inglaterra, né, eles conseguem, né, estar supervisionando a gente aqui, né, seja a igreja videira, seja a igreja de comunidade. E o mais abençoado de tudo isso é que isso é um grande sinal da parte de Deus que nós vamos estar trabalhando juntos por um bom tempo, né? E as coisas não quer dizer, as coisas vão além da placa, né? As coisas vão em prol do evangelho, vão em prol da pregação do reino, né? E falando dessa união, falando dessa alegria, né, eu gostaria de estar trazendo aqui para os irmãos um projeto que saiu do coração de Deus, né, impactou e tocou o pastor Antônio, tocou e impactou o pastor Fernando também, lá na Inglaterra. E eu gostaria de estar trazendo um convite para os irmãos, né, não um convite para irmos, mas um convite para fazermos parte, né, um convite que vai fazer com que alguns ou todos aqui se movam, amém, mas ao mesmo tempo é um projeto que nós queremos fazer parte dele, queremos estar inserido dentro desse projeto. Né? O ano que vem, em maio do ano que vem, nós vamos ter a nossa conferência anual, conferência que acontece todos os domingos de Pentecostes, né? Isso foi estipulado pelo próprio pastor. E ele estipulou, Deus falou com ele, Deus tocou no coração dele, que para o ano que vem nós estamos com um projeto ousado. Né? Eu acredito que seja ousado, mas ao mesmo tempo abençoado, né? Que é o projeto do quê? De 100 almas para Jesus sendo batizadas. Né? E nós não poderíamos ficar de fora, é claro que não. Né? A Irlanda não pode ficar de fora desse movimento, desse projeto, como também a igreja, a comunidade e a videira também não podem desgrudar agora. Né? Nós vamos andar de mão dadas, firmes e fortes nesse projeto. Né? Eu trouxe aqui 3 panfletos, depois eu vou estar passando para a Bel. Né? Eu não trouxe muitos, porque eu também não trouxe muitos para a igreja. Né? Mas depois o pastor vai estar conversando com vocês, o panfleto aqui vai falar sobre o projeto das 100 almas, do 100 batismo, né? Eu não sei como que vocês
como vocês podem ver, né, a ótica que vocês estão vendo, mas para nós que estamos aqui e sabemos, né, como é a Irlanda, como é a Inglaterra, você ter 100 batismos, meus amados, é algo sobrenatural, é algo poderoso, né? Eu sempre falo, eu gosto de falar e voltar nesse tema, que há 300 anos atrás a Inglaterra foi um grande celeiro, né, mundial, enviando missionários, enviando pregadores para todo o mundo. Porém, com o tempo, as coisas foram se passando, a pregação, não sei se a pregação foi se tornando um pouco mais diluída, ou talvez um pouco esquecida. Só que 300 anos depois, né, nós temos as igrejas da Inglaterra agora reconhecidas e conhecidas como igrejas mortas, como igrejas onde o Espírito Santo já não opera, né, com tanta liberdade que operava 300 anos atrás. Né? Então, isso, né, esse projeto do Sem Batismo, né, faz parte daquilo que nós cremos. Nós cremos num grande avivamento. Nós cremos numa grande colheita de Deus, né, nesses últimos dias, nesses próximos acontecimentos. Nós acreditamos nisso. E nós acreditamos que essas 100 almas, né, ela faz parte do projeto de Deus. E eu acredito que a Irlanda também faz parte do projeto de Deus. Né? Eu acredito que a comunidade aqui faz parte desse projeto de Deus. Como eu também acredito que a Igreja Videira lá de Nava também faz parte desse projeto. É um projeto sobrenatural. E todos vocês, todos nós, eu me incluo nessa, nós temos uma grande oportunidade, nesses próximos meses, estar vivendo o sobrenatural de Deus. Amém? Glória a Jesus. Né? Esse era o convite, né? Isso era uma coisa que eu queria estar trazendo. Eu conversei com o pastor, pedi a permissão. Né? Inclusive, ele também me deu a permissão de estar convidando os irmãos, caso os irmãos queiram ir. Né? Nós, do Ministério da Igreja Videira, nós estamos oficialmente com os nossos cultos funcionando, só que os nossos cultos ainda são mensais. Né? Ainda não estamos na escala semanal. Né? Então, toda a última semana de cada mês, nós vamos estar realizando o nosso culto. Então, dia 29 agora, dia 29 no domingo, às 18 horas, lá em Nava, nosso culto da videira vai estar acontecendo e os irmãos estão convidados. Amém? Glória a Jesus, aleluia. Vamos seguir adiante. Então, o pastor José Valdo, essa semana, ele me convidou, eu achei até interessante a forma que ele me convidou. No primeiro momento, ele me ligou, dizendo que estava com saudade, que queria que eu fizesse uma visita aqui e me chamou para trazer uma palavra. Fiquei alegre, amo pregar o evangelho, aceitei de boa vontade. Só que aí ele desligou, passou 2 minutos, ele me ligou de novo e falou assim: irmão, é dia dos pais. A sua palavra vai ter que ser direcionada aos pais. Aí eu pensei, eita Jesus, como que eu vou falar agora nesse dia tão especial? Porque até então eu só fui filho. Eu aprendi nessa vida somente só ser filho. E aí como é que nós vamos falar diretamente para os pais? Aí eu respondi esse a ele. Aí ele disse: irmão, se vira, agora você é pai, sua esposa está grávida, então profeticamente você já vai poder falar com os pais. E eu disse: misericórdia, aleluia, glória a Deus, que desafio. Mas busquei no Senhor, sou dependente do Senhor, graças a Deus, busquei nele autoridade, revelação da palavra, e o Senhor me trouxe algo interessante. Uma mensagem que eu ouvi há muitos anos atrás, e o Senhor me trouxe à memória, dizendo que eu poderia trazer essa mensagem aos irmãos, né, sobre esse dom, né, essa vocação, esse chamado de ser pai, né, que foi algo dado por Deus, porque isso foi algo herdado por Ele, né, Deus é pai. E eu achei isso interessante, porque assim, por muitos anos, ao longo da história, se nós formos olhar a palavra, a Bíblia, né, principalmente no Antigo Testamento, nós vamos ver que Deus, né, ele já foi chamado de vários nomes, né, Elohim, El Shaddai, Adonai, né, o Deus Todo-Poderoso, o grande Criador, Eli, né, Deus teve vários nomes chamados pelos teus povos, né, Jeová Nissi, né, quando o povo ia para a batalha, ia para a guerra, e o povo vinha com a vitória, eles davam glória não simplesmente a Deus, mas eles falavam: o Senhor é a minha bandeira, Jeová Nissi, aleluia! Né? Quando havia uma necessidade, passava Israel
ou um grupo de pessoas, uma população de modo geral passavam por uma necessidade, precisavam de um suprimento, seja alimentar, seja através do clima, seja através de defesas, né? Através de guerras. E vinha o Senhor e supria o povo, cobria a sua necessidade. O povo dava glória e falava: o Senhor é o nosso Jeová Jireh, né? O nosso provedor. Aleluia! E dentro disso eu posso citar vários nomes, vários aspectos, né? Várias características dadas ao nosso Deus, dando a Ele nomes, né? de glórias, de alturas, mas referente a Ele. Jeová, Yahvé, Elohim, igual eu falei com os irmãos agora há pouco. Só que o mais interessante, amados, é que Jesus, ele apresentou Deus de uma forma diferente. Não de uma forma, vamos dizer assim, diferente no sentido que ele não é o que ele era no Antigo Testamento, mas de uma forma diferente numa questão de intimidade, né? Intimidade com o Criador. Eu acho isso interessante, eu acho realmente isso profundo, porque quando nós vamos falar de Deus, nós vamos falar do Criador, de todas as coisas que Deus fez, que Deus criou, nós podemos elevar a nossa mente, elevar a nossa imaginação a uma altura ilimitada, né? Nós vamos falar do cosmos, vamos falar do universo, vamos falar de vários sóis espalhados, né, por essa galáxia fora, vamos falar da origem da Terra, vamos falar de várias coisas relacionadas ao Criador, né, ao nosso Criador, aquele que criou todas as coisas. Né? E aí, quando nós entramos nesse assunto, nossa mente ela tem a oportunidade de divagar, né, de maneira ilimitada, dando sempre, né, considerações a um Criador, alguém que criou todas as coisas. Né? E isso nós conseguimos ouvir não somente pela nossa mente que crê, ou pelos nossos pensamentos, mas nós também conseguimos ouvir de outras pessoas que não têm a mesma crença que nós. Né? Muitas pessoas alegam e afirmam, dizendo: olha, eu não sei o que tem lá em cima, mas eu tenho certeza que existe um Criador. As coisas não podem ser coincidência. Né? A gravidade, a forma como a Terra, né, ela gira em torno do Sol, em forma como as coisas invisíveis, né, o vento, a própria criação, o oxigênio, como as coisas funcionam de maneira sincronizada, né, de tal maneira que nos leva ao entendimento de que existe realmente alguém que rege toda essa criação. Aleluia, isso não somente eu que estou falando, mas eu ouvi de várias pessoas que não tem nada a ver com aquilo que eu sigo, não tem nada a ver com aquilo que eu creio, mas elas continuam afirmando: existe um Criador. O mundo ou o universo não é um caos, né? Não é algo que simplesmente foi num Big Bang, explosão e tudo se formou. Não, o mundo ele tem sua regência, ele tem sua gerência. Só que se nós, né, voltando aqui ao assunto, eu não vim para falar da criação, mas se nós voltarmos, né, então a nossa mente a esse Deus, fica parecendo que Deus está lá distante, né, está parecendo que Deus está lá nas alturas, lá no terceiro céu, né, governando ali toda a terra, mas parece que ainda falta aquele contato, aquela intimidade, né, com a sua criatura. E aí é por isso que eu me apego e creio nas palavras de Jesus. Porque Jesus poderia ter apresentado Deus dessa maneira como eu estou falando com vocês. O Criador, o El Shaddai, o Elohim. Aleluia, estou até me arrepiando quando eu começo a falar esses nomes de Deus. Glória a Deus. Mas Jesus não. Jesus nos apresentou Deus como Pai. Isso muda tudo. Isso nos coloca num outro patamar de intimidade. Num outro patamar espiritual. Porque uma coisa é eu apenas ver o meu Pai, o meu Deus, como Criador. E quem é filho aqui, eu quero dar um exemplo para que os irmãos possam entender, né? Quem é filho não, todos nós somos filhos, né? Então assim, para que os irmãos possam entender, né? Você olha para o seu pai, olha para a sua mãe, mas você não olha como uma característica de mãe ou de pai. Você olha por aquilo que ela fez, por aquilo que ela faz. Né? A minha mãe é professora, meu pai é médico, meu pai trabalha na fábrica, meu pai é motorista, né? Você dá essas características. E quem está ouvindo, né, absorve aquilo que a pessoa faz. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Se nós colocarmos a Deus apenas com aquilo que Ele fez, né, parece que nós estamos criando um espaço
E esse espaço ele só falta ser preenchido por uma coisa chamada intimidade. E intimidade, amados, como Jesus nos apresenta, na intimidade é relacionamento. E é por isso que Jesus em nenhum momento, na verdade apenas um único momento, em uma única pregação, Jesus olha para os céus e não chama Deus de Pai. Chama Deus de Deus, que é a mensagem da cruz. Quando Jesus diz, olha, Eli, Eli, labachthani, por que me abandonaste, Deus meu? É o único momento que Jesus olha para o céu e olha para toda aquela grandeza e vira para o Criador e chama Ele de Deus. Nas outras ocasiões e outras pregações, Jesus estava sempre apresentando Deus como Pai. E eu quero só abrir um parêntese. Por que Jesus faz isso lá na cruz? Porque Jesus, naquele momento, ele deixa de ver Deus como Pai para que eu e você pudéssemos ter essa visão em relação a Ele. É naquele momento que ele deixa de olhar a Deus como Pai para que eu e você pudéssemos chamar a Deus de Pai. Mas por que, Murilo? Por que você está falando isso? Porque foi na cruz que ele se tornou, aleluia, de perfeito ao ser mais imperfeito dessa terra, para que eu e você pudéssemos ser justificados pelo teu sangue. Para que eu e você, Jesus para Deus se tornou um estranho, para que eu e você pudéssemos ser reconhecidos por Ele como filhos e filhas de Deus. Então foi o único momento que Jesus levantou a sua voz e disse, Deus meu, por que me abandonaste? Do contrário, em toda sua mensagem, Jesus sempre nos direcionou, ou direcionou seus apóstolos, ou seus discípulos, a chegar a Deus como filho, como pai. E é por isso que lá em João 14, ele vem e fala, olha, a partir de hoje, eu vos vejo como irmãos, e vocês terão autoridade com o Consolador que virá, para que vocês possam chamar agora de Abba, Pai, de querido Pai. E aí eu entendo, queridos, meus irmãos, que Deus, ele pode ter várias características, podem dar a ele vários nomes. Mas Deus, o verdadeiro nome de Deus, para mim e para você, é Pai. Aleluia. Você, amada, é filha do Pai. Você é filho do Pai. Aleluia. Deixa o mundo falar que existe um Deus, um Criador. E é verdade, concorda, diga amém. Mas diga, olha, Ele para mim é meu Pai. Ele é meu Pai. Eu sou filho e sou filha dEle. Aleluia. Glória a Jesus. E aí o interessante, queridos, por que eu estou querendo entrar? Por que eu estou indo por esse caminho? Porque quando nós reconhecemos que nós temos um Pai, nós reconhecemos várias coisas que vêm automaticamente. Nós reconhecemos a sua proteção, nós reconhecemos então o seu suprimento, nós reconhecemos que Ele é digno e capaz de nos capacitar, nós reconhecemos que nós somos amparados, nós reconhecemos e aprendemos que nessa caminhada existe um cuidado, um cuidado que os teus olhos, como o irmão Paulo leu aqui no Salmo 121, que o nosso guardião não dorme, os seus olhos estão o tempo todo conosco. O que é isso? É um olho de Pai. Aleluia! Você tem um Pai que te olha 24 horas. Você tem um Pai que quando lá do céu Ele ouve a tua voz, eu não sei se vocês sabem, isso é uma curiosidade que a gente aprende na teologia, que Deus Ele não ouve, Ele não recebe as nossas orações com o ouvido. Deus recebe a nossa adoração, a nosso clamor, a nossa canção com seu nariz, com sua narina. Então, todas as vezes que você clama, eu quero te dizer uma coisa, daqui da terra sobe uma adoração com fogo, aleluia, e essa fumaça vai chegar lá no nariz de Deus. Então, todas as vezes que você clama a Deus, Deus não está ouvindo com os ouvidos, Deus está ouvindo com o nariz. E Ele está recebendo de você as suas palavras em forma de incenso. Aleluia, incenso perfumado, incenso cheio do Espírito de Deus. Aleluia. Glória a Deus por isso. Aleluia. E por falar em Pai, é onde eu quero entrar no assunto agora.
Se os irmãos puderem abrir a Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo 5, nós vamos ver uma coisa que é pouco comentado, né? Inclusive é mais criticado do que comentado. E eu já fui um deles, tá? Eu sou um desses, não me nego. Que é ficar falando de genealogia na Bíblia. Né? Você tem uns capítulos ali de crônicas, por exemplo, vai do capítulo 1 ao capítulo 4 só de genealogia. Né? Mateus capítulo 1 é genealogia de cima a baixo. E eu me pergunto, né? Mas para que tanto nome, cara? Né? Para que dedicar 1, 2, 3 capítulos falando de genealogia? Mas aqui no capítulo 5, nós temos um tipo de genealogia, né, que eu acho interessante, porque eu não estou falando do meio do caminho, né? Eu não estou falando do fim do mundo. Pelo contrário, eu estou entrando na genealogia, nas primeiras, ou talvez na primeira genealogia humana. Né? E eu acho isso interessante, porque aqui nós conseguimos ver um pouco do verdadeiro, ou talvez de um dos principais propósitos de Deus sobre a nossa vida. Né? Eu acho interessante falar do início do mundo, da criação do homem, do surgimento do homem, da mesma forma como eu gosto também de falar do fim do mundo, né? Das coisas que estão por vir. Né? E eu comento muito com as pessoas, né? Comento com os amigos sobre a vinda de Jesus, sobre a volta de Jesus, sobre o céu que nós vamos morar, e etc. Tal. Só que eu vejo pelos comentários deles, né, que eles sempre retratam essa vinda, esse fim do mundo, como algo subjetivo. Né, como algo que, para a grande maioria dos meus amigos, é como se fosse algo particular meu. Né? A minha crença me faz, né, realmente acreditar que a vinda de Jesus será realmente um acontecimento, né, e é um acontecimento real, que não é subjetivo, pelo contrário, ele é objetivo. Jesus virá e não haverá opções, sim, é ele que virá, aleluia, glória a Deus por isso. Mas como ele virá, né, na época que ele virá, como o mundo estará, como as pessoas estarão, né, é algo que nós não sabemos. Então o mundo pode estar na sua tecnologia máxima, como o mundo pode estar da forma que ele está agora e Jesus voltar. Né? Então nós não sabemos, é por isso que eu acredito que quando eu vou falar sobre a vinda de Jesus, sobre a volta de Jesus, né, ficam nessa dúvida, esse comentário superficial de achando que o fim do mundo ele é subjetivo, né, que existem vários pensamentos, várias crenças diferentes em relação a isso. Só que não só no fim, amados, o início também é assim. Eu creio que no início, lá na época de Adão, né, sabe lá quantos anos atrás, né, existe uma parte da teologia, né, que acredita e prega firmemente, né, que de Adão para cá nós temos apenas 6 a 7 mil anos. Por outro lado, nós temos estudos, temos ciências, temos outras pregações que afirmam que o homem é mais do que 6 mil anos. Né? Mas eu não quero entrar nesse detalhe, não é isso que eu vim ministrar. O que eu vim ministrar, amados, é aquilo que foi estipulado lá no início. Algo que aconteceu há milhares de anos atrás, de um tempo indeterminado. E aí eu quero ler com vocês em Gênesis, capítulo 5, da primeira genealogia que nós tivemos no mundo. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia que Deus criou o ser humano, a semelhança de Deus o fez. Deus os criou homem e mulher, e os abençoou, lhes deu o nome de ser humano, no dia em que foram criados. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe deu o nome de Sete. Depois que gerou esse filho, Adão viveu 800 anos e teve filhos e filhas. E se nós formos continuarmos até o versículo 32, né? Não quero continuar porque é muito grande, mas se nós formos continuarmos aqui, nós vamos ver que cada pessoa, né, depois de Adão, Sete, Lameque, Noé, né, vários nomes foram citados, Enoque, Enos, né, vários nomes foram citados dentro dessa genealogia, mas com uma simples, né, com simples característica, né, ou talvez com uma simples semelhança, né, que Deus, né, que na sua infinita sabedoria fez questão de colocar na palavra, que é o que? E todos tiveram filhos e filhas. E todos puderam reproduzir conforme a sua imagem e a sua semelhança.
Aleluia. Glória a Jesus. Nós, amados, estamos vivendo num tempo de muita dúvida, de muita, vamos dizer assim, questionamento, principalmente relacionado à família, principalmente relacionado ao mundo espiritual de Deus. Né? Existem muitos pensamentos, muitas ideias, né, que surgiram neste último século, o século que nós estamos vivendo, sobre essa questão de como é a família. Sobre o pai, sobre a mãe, sobre a pessoa que não quer ter filhos, né, sobre a pessoa que não quer casar, não quer se comprometer. Né? Da mesma forma, se a gente for voltar e olhar com os olhos espirituais, nós vamos ver que existem várias pessoas buscando em religiões diferentes, em denominações diferentes, um caminho para se encontrar uma paz, uma pseudo-paz espiritual. Né? Então nós vivemos num mundo onde a multidão, né, a população se tornou tão extensa, tão numerosa, aleluia, que isso também acabou se difundindo e criando dúvidas, né, em cada ser humano, em cada um de nós, sobre o nosso real propósito, sobre o nosso real objetivo de estarmos aqui na Terra. Né? Perguntas do que eu estou fazendo aqui. Será que eu nasci para ser médico? Será que eu nasci para ser professor? Será que eu nasci para ser pregador? Será que eu nasci para o quê? Né? Com tantas opções, com um leque enorme de coisas e opções que tem para se fazer, ao mesmo tempo com tantas dúvidas em relação àquilo que nós nascemos para fazer, é que a humanidade hoje, né, se dirige a um caminho talvez de loucura emocional, de depressão emocional, talvez de uma mistura de depressão com ansiedade, porque nós perdemos, né, aquela real identidade do porquê nós estamos aqui. E eu acho isso interessante que para saber disso, né, para que nós possamos levar a nossa mente a meditar, a entender o que nós estamos fazendo aqui, Deus me levou a buscar isso lá no início, e não no fim, e não na vinda de Jesus, e sim lá na criação. Porque é lá na criação, da mesma forma que está no fim, da mesma forma que no fim existem alguns sinais, né, algumas profecias, alguns momentos proféticos que irão acontecer, que abrirão os nossos olhos para enxergar a vinda do Filho do Homem, né, a vinda de Jesus Cristo, aleluia. Deus também fez com que nós pudéssemos ler através da leitura da palavra e buscar alguns sinais, algumas características daquilo que nós fomos feitos aqui na terra. Ainda que isso tenha sido há 6, há 10, há 15, há 40 mil anos atrás. Esse propósito ainda não mudou. Esse propósito permanece no meio de nós. Aleluia! E aí quando eu abro aqui em Gênesis, então, do capítulo 1 até o capítulo 5, eu vejo que o Senhor instrui o homem, instrui Adão, instrui Eva, e os demais que vieram, Caim, Abel, Sete, Enos, e todos aqueles, ele instrui com a mesma instrução. Ide por toda a terra, aleluia, e sede fecundo. Aleluia, faça filhos e filhas. Deus, a gente não vê Deus falando assim, olha, construa torre, construa templo, aleluia, controle a margem dos rios, aleluia, vai lá e alinha a floresta. Não, você não vê Deus dando ao homem coisas para fazer. Você vê Deus dando ao homem, aleluia, apenas um objetivo, seja fecundo. Aleluia, tem filhos e filhas. E aí eu peguei exclusivamente o capítulo 5 de Gênesis, porque você vê um capítulo inteiro dedicado àquilo que o homem naquela época fez, cumprindo o propósito de fazer filhos e filhas. Se você olhar o capítulo 6, capítulo 7, você vai ver que lá está escrito que Nimrod, aleluia, ensinou os homens a como usar lança. Você vai ver que houve homens que ensinaram homens a adorar, a buscar as coisas espirituais, né? Você vai ver que homens, nos capítulos seguintes, ensinaram e aprenderam a construir arcas, embarcações, construir sociedades e tal, mas você não vê um capítulo dedicado a isso. Você vê apenas um versículo, e Nimrod fez isso, e fulano de tal fez aquilo outro, e fulano de tal construiu uma arca. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque os objetivos de Deus não foi feito para que os homens pudessem fazer coisas, mas para que o homem pudesse se multiplicar, para que o homem pudesse ser fecundo, para que o homem pudesse produzir aquilo que ele é, a sua imagem e a sua semelhança.
Aleluia, eu e você fomos chamados lá no propósito inicial de Deus, eterno de Deus, para que eu e você pudéssemos produzir pessoas semelhantes a nós, com a nossa imagem e com a nossa semelhança. Esse é o propósito eterno que eu creio que foi dado por Deus lá no início. Aí você pode estar me perguntando, então, Murilo, você quer que eu saia aí afora, então, fazendo filhos e filhas, sendo que eu não consigo me sustentar, sendo que eu não sou casado, né? Sendo que eu não tenho esse preparo emocional ainda? É isso que você está querendo me dizer? Eu acho interessante que não é isso que Jesus veio para nos mostrar. Jesus, um homem, aleluia, perfeito, um varão valoroso, perfeito. Eu acredito que toda a sua questão biológica, todo o seu, tudo que movia dentro do seu organismo, do seu corpo, era perfeito, normal, né? Então Jesus poderia ter sido um homem fértil, Jesus poderia ter casado, poderia ter criado relacionamentos e tal, mas quando Jesus veio aqui na terra, aleluia, com o objetivo de trazer sua mensagem vinda do Pai, com o objetivo de trazer a sua salvação, ele também veio nos mostrar que o objetivo de Deus, o propósito de Deus entre fazer filhos e filhas ainda permanece. E você ainda, mesmo não tendo sua parceira ou seu parceiro, você também pode ser pai. Você pode ser pai e mães de filhos espirituais. Porque foi isso que Jesus fez. Jesus poderia ter arrumado sua esposa ali, quando ele completou os 18 anos, e falado assim, eu vou cumprir aquilo que está escrito em Gênesis. Jesus poderia ter arrumado ali a sua casa e falado assim, olha, a Bíblia diz que a vida do homem, né, do justo não passará fome. Ele poderia ter vivido a sua casa ali, com a sua família de maneira tranquila. Mas foi um homem só, aleluia, através de uma pessoa só, que ele conseguiu transmitir para nós que o objetivo de Deus ainda permanece. É de fazermos filhos, de termos filhos e filhas. Só que não apenas no âmbito natural, mas no âmbito espiritual. Sabe por quê? Porque eu nessa caminhada, né, nesses 12 meses que eu estou à frente do ministério, eu pude perceber e aprender que você ter um filho natural ou um filho espiritual, dependendo da idade, é a mesma coisa. Né? O filho espiritual, ele pode vir adulto, pode vir casado, pode vir solteiro, pode vir com a faculdade, mas quando ele nasce aqui, aceita Jesus, desce nas águas e vive uma vida nova, para nós, né, nós que vemos e estamos ali na função, né, de educar, de levar essa pessoa para Deus, nós vemos que essa pessoa ela é como um bebê normal, como uma criança que ainda não sabe comer, que ainda não sabe andar, que não sabe falar, mas apenas no quesito espiritual. E isso é uma bênção. Isso mostra para mim, aleluia, mostra para vocês também que são líderes, para vocês que estão nessa vontade, nessa caminhada de querer ganhar pessoas para Jesus. Mostra para mim e para você que quando Deus fala sobre ter filhos e filhas, ele vai além do âmbito natural. E sim vai para o âmbito espiritual. Nós somos chamados para ter filhos e filhas de Deus. Nós somos chamados para ser pais. Aleluia. E por que eu estou falando de tudo isso? Aleluia, glória a Deus. Para que os irmãos possam entender o seguinte, que as coisas, né, as coisas de Deus, ela tem um propósito. Ela não vem aleatoriamente. Né? Eu e você, nós não estamos aqui de uma maneira coincidência, uma coincidência da vida. Deus nos trouxe aqui para essa terra por algum objetivo, por algum propósito. Uns vieram para fazer dinheiro, outros vieram, aleluia, para mudar de vida, outros vieram para construir família, outros vieram para se reencontrar com pessoas que há muito tempo não se viam. Isso aí é independente. Deus te trouxe aqui através desse motivo. Só que isso não muda, aleluia, que nós aqui estamos na oportunidade de manter e de continuar aquilo que é o objetivo de Deus, de sermos pais. Aleluia. E aí que eu vou entrar na conclusão da mensagem. Por que pai? Por que Deus nos chama para ser pai? Você já se perguntou? Por que Deus te chamou para que você pudesse ser pai de 1, de 2, de 3, de nações? Por quê?
Né? Sabe uma característica? Sabe, nosso Deus, ele é soberano e ele pode todas as coisas, ele faz todas as coisas. Mas existe uma coisa que Deus não consegue fazer. Deus não pode fazer isso. Sabe uma coisa que é? Deus não pode se multiplicar. Deus não pode ser dois deuses. Porque o segundo Deus teria sido feito pelo primeiro. Deus não se multiplica, amados. Deus é um só. Mas sabe para quem ele deu esse dom? Para mim e para você. Ele deu esse dom para que eu e você pudéssemos multiplicar, fazer pessoas semelhantes a mim e a você. E aí, qual que é a ideia de ser pai? Por que Deus nos chama para ser pai? Porque Ele é pai e Ele quer derramar essa característica de pai na nossa vida. Ele quer te dar a oportunidade de você ser como o pai, de você ser como Ele. Eu achei isso interessante porque eu não estou viajando na maionese, não, porque eu conheci muitos pastores e muitas pastoras nessa caminhada na minha vida, e eu percebo que quando esses pastores estão para ser pai, né, ou estão se tornando pai, os filhos estão nascendo, eu entendo e vejo que eles querem uma característica de Deus. Né? Esse final de semana eu estava instruindo, né, e o pastor Mateus ali estava com os meninos dele, e os meninos dele aprenderam desde o berço que na casa do seu pai, a sua palavra não volta atrás. Aquilo que o pastor Mateus, aquilo que o pai deles falaram para ele, o pai tem que cumprir. Aquilo não volta atrás. E eu acho isso interessante, sabe por quê? Porque isso é uma característica de Deus. Isso não é uma característica do homem. Isso é de Deus, a palavra de Deus não volta atrás. Da mesma forma, eu conheci outros pastores, outras pessoas que vão testemunhar, que os filhos vão testemunhar, que falam, olha, na minha casa não tem palavrão, na minha casa não tem palavra contrária, não tem palavra de maldição. Sabe por quê? Porque meu pai e minha mãe me ensinaram, ou me ensinam que a minha casa é uma bênção. Aleluia, que as minhas palavras têm poder, que as minhas palavras têm autoridade. Aí eu pergunto para os irmãos, isso é ou não é uma característica do nosso Pai? Do nosso Criador, onde a sua palavra não volta atrás, onde as suas palavras são firmes no sim, sim e não, não. Né? Agora, se esses pastores tiveram a oportunidade de ensinar isso aos seus filhos, isso nos mostra que nós temos a oportunidade de sermos pai como nosso Pai. Aleluia! E nós estamos aqui hoje, nesse dia especial, Dia dos Pais, né, que eu fui pego de surpresa, mas ao mesmo tempo não fui, porque eu também sou pai agora, glória a Deus. Aleluia, e eu tenho a oportunidade de levar para o meu filho ou para minha filha que está por vir uma característica que eu aprendi com o meu pai. Com o meu pai que está no céu. Eu posso falar para o meu filho que, olha, o pai é bom. Tudo que você precisar, necessitar, venha falar comigo. Mas isso por quê? Porque eu aprendi do meu pai, que o meu pai é bom. O seu pai é bom. E eu não estou falando aqui, sabe, de crises de família, de pessoas que passaram pelo trauma na sua infância, porque se eu for falar disso, eu tenho que me incluir também, né, que na minha infância eu tive uma dificuldade enorme de relacionar com meu pai, né, meu pai sempre usou palavras pesadas contra a minha vida, né, nunca acreditou nos meus sonhos, sempre me colocou para baixo, mas teve um momento, aleluia, que eu encontrei o verdadeiro pai. E esse pai me ensinou que ele é bom, que as suas palavras são de bênção, que as suas palavras têm autoridade, que as suas palavras não voltam atrás, que as suas palavras, aleluia, ela alcança gerações, que as suas palavras, ela alcança corações. E que se eu quiser, aleluia, e buscar nele, eu posso também ser um pai como esse aqui na terra. Aleluia! E você também. Glória a Deus! Aleluia! Nós estamos falando sobre esse propósito do batismo do 100. Aleluia! Eu vejo Deus nos dando uma oportunidade e eu quero muito, eu peço muito a Deus para não ficar fora disso, que Deus está nos dando a oportunidade de a gente ser pai. Aleluia! De levar a característica do nosso Deus para frente, para os nossos filhos espirituais, para os nossos filhos biológicos. Mas, quer queira, quer não, nós estamos numa oportunidade de ser a imagem e semelhança do nosso Pai. Aleluia! Esse dia dos pais, eu poderia trazer vários assuntos, poderia trazer testemunhos, mas o Senhor me tocou a trazer para os irmãos que vocês também, além de filhos, são pais. Vocês estão aqui para cumprir o principal objetivo de Deus, que é ter filhos e filhas. Vocês podem estar construindo coisas, como eu também estou construindo a minha própria vida. Como eu creio que vocês estão construindo a vida de vocês. Entre carros, entre casas, entre sonhos, casamentos, desejos, passaportes. Vocês podem construir a vida de vocês de maneira independente.
Só que existe um principal objetivo. Vocês foram chamados para ser pais. Eu fui chamado para ser pai. Para que nós pudéssemos, aleluia, levar a característica do nosso pai adiante. Amém? Fique de pé comigo. Aleluia, você que tem esse desejo. Eu sempre falo para o pastor José Valdo, eu falei para ele essa semana, né, que eu vejo essa igreja, que eu vejo a comunidade, né, como o meu irmão, né, o nosso irmão mais velho. Vocês estão passando por uma fase, vocês estão em uma fase, né, que eu sempre digo, vocês estão há 1 ano, há 2 anos na nossa frente. Então, aquilo que vocês estão passando, eu ainda vou passar lá em Nava. Aquilo que vocês passaram, né, eu estou começando lá também. Então, eu sempre vejo essa igreja, eu sempre vejo vocês como os meus irmãos mais velhos. Aleluia, eu me alegro com isso. Eu me alegro e me inspiro a isso. Porque se eu vejo essa igreja com pessoas, aleluia, com coração cheio de encargo no Senhor, eu também creio que lá em Nava eu também terei pessoas com esse mesmo encargo. Por quê? Porque eu olho para o meu irmão mais velho, eu olho para vocês. Aleluia, e da mesma forma, todos vocês aqui como líderes, como filhos do Senhor, vocês podem olhar para o Pai e se inspirar a alcançar aquilo que vocês foram chamados para fazer. Amém? Aleluia, glória a Jesus. Aleluia, eu sinto no meu coração que esta igreja ainda vai experimentar um grande favor de Deus na questão de pessoas. Eu acredito que esse lugar aqui eu sinto no meu coração, e é por isso que eu não quero me afastar, e sim eu quero me aproximar mais deste lugar, que o Senhor abrirá portas e trará mais pessoas, e vocês terão a oportunidade de ser pais, de filhos e filhas. Aleluia, como eu disse mais cedo, nós estamos numa oportunidade de vivermos uma grande colheita, um grande avivamento do Senhor nesses próximos dias. Né? Ao invés da gente ficar focado apenas no fim do mundo, vamos ficar focados na grande colheita que o Senhor tem para nos dar. E vocês não ficarão de fora, vocês serão pais de filhos e filhas. Vocês serão cheios da característica do nosso Pai, para que lá na frente vocês vão passar essa característica de vocês para os filhos de vocês. Amém? Aleluia. Enquanto a equipe de louvor vem aqui para frente, eu gostaria de estar orando com os irmãos. Né? Eu gostaria de estar profetizando. Né? Se tem alguém aqui no meio de nós que tem essa sede, essa vontade, esse anseio de querer ser pai espiritual, de querer ser um líder, um cooperador na obra do Senhor, eu gostaria que você, aleluia, não apenas falasse com a sua boca, mas declarasse com o seu coração esse desejo. E convide o Espírito Santo para que ele possa vir te capacitar. Aleluia, para que ele possa vir fazer de você um grande pai. Aleluia, ou uma grande mãe de filhos e filhas. De filhos e filhas espirituais. Porque esse é o grande propósito de Deus. Esse é o eterno propósito de Deus que começou há muitos anos atrás. E de lá para cá, filhos e filhas têm nascido. Filhos e filhas têm vindo a nascer aqui nessa terra. Aleluia! E que no nome de Jesus, nos próximos dias, nos próximos tempos, o Senhor também levantará novos pais, novas pessoas com autoridades, novos pais de filhos e filhas. Aleluia! Glória a Deus. Amém, Jesus. Que o Senhor te Abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, conceda Aleluia. sua graça